Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar sobre dois livrinhos, O Último Adeus e Confissões do Crematório. Eu escolhi falar sobre esses dois livros de forma conjunta porque de certa forma eles têm um tema muito parecido, que é morte. Mesmo sendo um de ficção e um de não ficção, o tema acaba sendo para ajudar a gente a lidar com a morte. Eu comecei lendo O Último Adeus e eu não consegui deixar de pensar em vários pontos dele enquanto eu lia Confissões do Crematório, e é por isso que eu trago esses dois juntos para vocês hoje. Vou começar falando sobre O Último Adeus, e para quem não sabe, esse livro é sobre a Alex. Ela vem de uma família de pais separados, que já passou por muitos problemas e que tinha um irmão que era depressivo. Esse irmão já tinha tentado se matar uma vez, mas não foi nada grave, vamos botar bem entre aspas aí. Porque ele não conseguiu, não chegou muito perto de conseguir, e ele se tratou e conseguiu melhorar, e aí todo mundo achou que ele estava fora de perigo. Mas se percebe que não era bem assim a situação, e ele um dia se mata na garagem de casa. E a Alex, assim como a mãe dela, obviamente não estão levando isso de uma forma boa, elas sentem falta dele, elas têm que passar por todo o período do luto, e do quanto isso é difícil e como as pessoas lidam diferentemente com isso. Enquanto algumas conseguem lidar expressando, chorando, ficando tristes, outras parece que se fecham, que é o caso da Alex. Ela começa a ir num psicólogo, num terapeuta, psiquiatra, enfim. Então ela começa uma terapia para tentar aceitar a morte do irmão, mas ao mesmo tempo ela quer saber por que ele fez isso. E principalmente, por que ela não percebeu que ele fez isso, que ele iria fazer isso. Então é um livro bem pesado, muito pesado, sobre lidar com a morte, sobre suicídio na adolescência, sobre por que as pessoas resolvem tirar a própria vida e coisas do tipo. É um tema pesado, então eu sei que muitos de vocês, talvez alguns que já tenham passado por coisas parecidas ou que tiveram pessoas próximas que passaram por isso, talvez não consigam ler ou quando leem se emocionem muito mais do que eu. Eu gostei muito do livro, mas eu não chorei, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que chorou horrores com esse livro. Então eu acho que o alcance dele depende bastante da tua sensibilidade com esse assunto. Mas é um livro muito bom, um livro que provavelmente quem passou por coisas parecidas vai se identificar e vai ajudar na sua luta contra isso, sabe? Que vai se identificar com a Alex, vai se identificar talvez com o irmão da Alex. Eu dei 4 estrelas para esse livro e eu com certeza leria ele de novo. Em contraponto com a Alex do outro livro, aqui no Confissões do Crematório a gente tem uma narradora, que por um acaso é a própria autora, já que é um livro de não ficção, que tem uma situação com a morte bem mais fácil. A Caitlin, ela sempre se sentiu muito atraída pela morte. Ela achava sempre que era uma coisa natural a se passar e ela foi uma daquelas adolescentes atraídas pela morte que pesquisa sobre isso e fala disso e etc, etc, etc. Em vez de ficar só ali na adolescência, ela levou com ela essa vontade de estudar a morte, se formando já e fazendo um trabalho de conclusão a ver com morte na era medieval, se não me engano, algo do tipo. E acabou trabalhando também em um crematório. E eu acho que a Alex, por exemplo, do livro O Último Adeus, devia ter lido antes Confissões do Crematório. Aqui a Caitlin nos mostra o quanto a morte é um tabu. E eu não tô falando que quem passou por suicídio, tentativa de suicídio, ou quem teve alguém que se suicidou, vai ler isso aqui, ou ler isso daqui, e daí aceitaria numa boa. Não, porque não é uma situação que se aceita numa boa. Óbvio que não. Mas a Caitlin diz que a morte é um tabu e ela não foi sempre assim, ela não deve ser sempre assim, e eu concordo muito com isso. Não devemos achar que uma pessoa se matar é natural, mas a gente também não deve achar que a morte é algo que tem que nos abalar a vida inteira, que a gente tem que ficar com isso no nosso coração pra sempre, sempre magoado que alguém tentou se matar, ou magoado que uma pessoa que era muito importante pra mim morreu. Acontece, vai acontecer com todos nós. A única coisa que todos nós temos em comum é que todos nós nascemos, todos nós morremos. E pra nos mostrar que a morte não é tudo isso de horrível, a Caitlin passa por vários tempos da história e vários lugares para nos dizer como que são os rituais de quando as pessoas morrem, como era tratada a morte antigamente, como era tratada ou é tratada em tal lugar. E inclusive nas minhas marcações eu fiz marcações de capítulos,
Porque eu não sou uma pessoa que gosta tanto de história, mas nesse assunto eu me interessei. E aí eu marquei capítulos em que a Caitlyn diz como que eram as coisas. Tem, por exemplo, um capítulo que é só sobre morte de bebês, por exemplo, sabe? E eu achei muito interessante mesmo. Eu sou uma pessoa que lido bem com a morte, entre aspas. Claro que eu sofro quando alguém que eu gosto muito morre, e já aconteceu algumas vezes na minha vida. Mas eu entendo que é um mal necessário, eu sinto falta das pessoas de qualquer forma, é óbvio, mas eu consigo entender o que a Caitlyn diz aqui, então eu me identifiquei com ela. Claro que eu não tenho sonhos de trabalhar num crematório nem nada do tipo, não sou uma pessoa que adore cadáveres, mas eu me identifiquei, não se assustem com isso, mas eu me identifiquei com essa visão sobre a morte que a Caitlyn tem. E mesmo quem não se identifica, ou até, principalmente, quem não se identifica, quem tem medo da morte, tanto sua quanto das pessoas próximas, eu acho que é muito importante ler esse livro. É muito legal. Muito mais gente tinha que ler esse livro e entender, e a gente tinha que mudar a nossa perspectiva como sociedade frente à morte, que é o que ela diz o tempo todo aqui nesse livro. Vou parar por aqui para não falar muitos spoilers desses 2 livros, que são 2 livros assim, ó, que eu acho que todo mundo deveria ler. Esse aqui, principalmente. Eu amei O Último Adeus, eu leio vários livros de ficção que tem um tema parecido, mas esse aqui, como não ficção, eu achei demais. Porque, como vocês sabem, eu não leio muito não ficção, então pra eu ter gostado desse livro aqui, eu recomendo muito, gente. Se vocês já leram algum desses livros, conversem comigo aqui nos comentários, eu tô aberta pra conversar com vocês sobre qualquer coisa relacionada. Curtam o vídeo se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês também nas minhas redes sociais e no próximo vídeo. Beijo, tchau! Porque é um assunto. Por que deveríamos lidar com ele? Mesmo sendo um de não ficção.